Antes de trazer a breve reflexão de hoje, só lembrando, aqueles que quiserem, podem pegar o boletim lá na saída, tá bom? No boletim tem o que será o tema, pelo menos da EBD, um tema geral nosso, da nossa igreja, que é cuidando uns dos outros. Então pega lá, a gente vai tentar pensar sobre esse assunto durante o ano. Minimamente, na escola dominical, os temas voltados para isso, tá bom? Lucas, capítulo 21, vamos lá. Agradeço aqueles que acompanham também pela internet, que Deus abençoe cada um deles. Sempre eu recebo mensagens aí, tem gente de outros estados acompanhando, Deus abençoe a vida de cada um de vocês, tá bom? Lucas, capítulo 21, verso 36, a palavra de Deus diz assim: Vigiai, portanto, a todo tempo, orando, para que possais escapar de todas estas coisas que têm de suceder e estar em pé na presença do Filho do Homem. Até aí a leitura da palavra de Deus. Louvado seja Deus pela sua palavra. Vamos orar mais uma vez? Pai bendito, nós nos encontramos diante de Ti, diante da Tua palavra, com todas as nossas fragilidades, com tudo aquilo que o Senhor já fez na vida de todos nós, e certamente com tantas deficiências que ainda precisam ser reparadas na nossa fé. Que hoje seja mais um degrau onde o Senhor há de aparar arestas da nossa alma, à luz da Tua palavra, para que mais e mais venhamos a nos preparar para aquele grande dia onde o Senhor há de buscar a Tua igreja, onde deixou o Teu Espírito como penhor e garantia do Seu retorno, e que até lá, quando o Senhor voltar, o Senhor encontre fé na terra, a fé que o Senhor mesmo plantou no coração dos Seus filhos. Então, seja conosco, nos ilumina mais uma vez, e a nossa oração em clamor em nome de Jesus. Amém. Muito bem, esperando a Cristo, é sobre isso que eu queria conversar com vocês. Levando em consideração o Natal que nós acabamos de passar, o Natal, comemorando o nascimento de Jesus Cristo, onde há textos que claramente falam que Jesus veio para, aquele menino nasceu para salvar o seu povo dos seus pecados. Então, a gente sabe que a gente estava longe de Deus, longe das promessas da aliança, da família do Senhor, e através do nascimento de Jesus Cristo, que é a intervenção dele na história, as coisas começaram a acontecer. A segunda coisa que é importante dizer é que na Escritura tem um lance que a gente chama assim de já e ainda não, é uma terminologia que a gente usa, né? Para demonstrar porque há uma tensão. Essa tensão ela só existe nesse momento da história da salvação. Ela não existiu no Éden e nem vai existir no novo Éden, no novo céu e na nova terra. Ela só existe agora, tá bom? Que são as coisas que, do ponto de vista de Deus, já se encontram, na perspectiva dele, contempladas, terminadas. Deus, por exemplo, já nos enxerga glorificados, mas as coisas historicamente ainda estão acontecendo. Então, há coisas que vão na plenitude serem derramadas sobre nós, e, portanto, é certeza que nós chegaremos até lá, mas, enquanto isso, há coisas que nós precisamos fazer. Há muito trabalho ainda a ser feito por cada um de nós. Então, a gente não deve jamais confundir, por exemplo, a libertação que nós encontramos em Cristo Jesus com cruzar os braços e não fazer absolutamente nada, já que, do ponto de vista de Deus, está tudo garantido. Está tudo garantido mesmo, mas, ao mesmo tempo em que ele diz isso, ele poderia, por exemplo, ter liberto a gente, não só do poder do pecado, mas da presença do pecado. Mas ele não faz isso. A obra de Cristo é feita e aplicada, é aplicada em duas etapas, tá bom? Então, ele tirou do poder do pecado, mas o pecado ainda jaz no nosso coração. E até lá, a gente vai lutar. Quando ele voltar, aí sim, ele elimina historicamente a presença do pecado, e aí nós habitamos nele num upgrade espiritual lá, ele dá para nós uma renovação, tá certo? Então, até lá, a despeito das coisas já conquistadas em Cristo Jesus, e por isso nada pode nos separar do amor de Deus, há tarefas a serem feitas por nós. Eu gostaria de contemplar algumas delas nessa noite, à luz do texto que nós acabamos de ler, refletindo sobre esperando a Jesus Cristo. Na verdade, a gente tem que ter, ditas essas duas coisas, a gente tem que ter o cuidado para nós não pensarmos como gentios. Gentios na Bíblia são aquelas pessoas que ainda não foram alcançadas com o Espírito Santo de Deus e, portanto, têm um jeito de pensar
de alguém que a Bíblia chama de natural, que não tem o Espírito Santo de Deus e, portanto, pensa de maneira absolutamente diferente. Para ficar claro isso, são aquelas pessoas que, como Paulo, quando não tinha o Espírito Santo, enxergava Jesus Cristo como homem, mas não como Deus, e à medida que Deus o salvou, ele conseguiu enxergar a outra parte de Jesus Cristo que ele não enxergava. Uma boa ilustração para isso seria como se nós tivéssemos... A gente sabe, né, que nos nossos olhos tem canudinhos atrás, chamados de bastonetes, que esses canudinhos, às vezes, têm defeitos, eles aqui juntos formam as cores. É por isso que quem é daltônico tem graus de daltonismo, tem gente que tem maiores problemas e menores problemas para a identificação das cores. Então, por exemplo, quem só enxerga cinza, você pode apresentar uma árvore verde, esplendorosa, e dizer, está vendo aquela árvore verde? No máximo que ele consegue dizer é que ele está vendo a árvore, o verde é por sua conta. Ele não consegue enxergar. Isso é o homem natural. Ele não consegue ver as coisas da perspectiva de Deus, porque seus bastonetes espirituais estão absolutamente queimados. Se Deus não trocar, ele vai continuar enxergando a árvore, mas não o verdor da árvore, tá bom? Então, para a gente entender isso, a gente não deve, dessa forma, pensar como gentios. A gente até pensava, mas à medida que fomos alcançados, a gente precisa mudar isso. Na verdade, olha como os gentios pensam do ponto de vista deles mesmos. Por que se enfurecem os gentios? É um salmo messiânico, né? Porque se enfurecem os gentios e os povos imaginam coisas vãs. Coisas vãs são coisas inúteis. Por que estão pensando coisas inúteis? Como se aquilo que eles estivessem pensando fosse possível de concretizar. Na verdade, é impossível, por isso que é inútil. Os reis da terra, pensavam eles, né? Se levantam, os príncipes conspiram contra o Senhor, contra o seu ungido, dizendo assim, olha como é que eles diziam, rompamos os laços e sacudamos de nós as suas algemas. Na verdade, eles até enxergam a Deus, mas eles não querem estar debaixo do domínio de Deus. Tá, mas eles não têm poder para tirar o domínio de Deus sobre eles. Eles podem até desejar isso, mas eles não conseguem completar isso. Por isso é um pensamento inútil. Na verdade, até Paulo vai dizer, quando ele muda, né, e Deus alcança o coração dele, diz assim, isso, portanto, diga no Senhor, testifico, que não mais andeis como andam os gentios na vaidade de seus próprios pensamentos. Está vendo? A gente não pode pensar como os gentios pensam. Ou se você quer uma outra linguagem, a gente não pode pensar de maneira que alguém que não foi alcançado por Deus pensa. São pensamentos distintos, dos mesmos eventos, conclusões absolutamente diferentes, porque os bastonetes espirituais estão queimados, estão com defeito, e o outro, pela graça de Deus, foram restaurados. Na verdade, o texto de Lucas, o que mais me impressiona, que é o texto que nós acabamos de ler, é exatamente para quem ele não escreve. Ou, se nós parássemos para pensar, para quem é que Lucas está gastando a sua atenção? Lucas não escreve, por exemplo, isso que nós acabamos de ler, que é no verso 36, vigiai, portanto, a todo tempo, orando para que possais escapar de todas estas coisas que ele disse anteriormente, e suceder e estar em pé na presença do Filho do Homem. Isso aqui que ele acabou de dizer, essa conclusão, Jesus Cristo, ele não está escrevendo isso, por exemplo, para fariseus. Fariseus tinham essa mentalidade carnal, eles não chegavam a conclusões que Jesus Cristo chegava. Ou, quem chegou, Lucas 21, 36, tá bom? Pode acompanhar. Ou eles não eram, Jesus Cristo não está escrevendo isso para saduceus, que era uma turma, os céticos atuais, a galera aí que tem fé na fé, eles que é fé no ceticismo, né? Então, Jesus Cristo não está escrevendo isso para eles, e também não está escrevendo isso para os herodianos. Herodianos é a turminha lá que gosta da farra pela farra, gosta da bagunça. Gente que está completamente longe de Deus e participavam, por exemplo, de orgias e outras coisas mais. Pelo contrário, o que me chama a atenção nesse texto é que ele está escrevendo para crentes. Isso, então, preste atenção, o que ele está dizendo para crentes. Vigiem, portanto, a todo tempo, orando, para que possais escapar de todas essas coisas que têm que acontecer e estar em pé na presença do Filho do Homem. Ele não está falando para descrentes. Está muito rápido ou posso continuar nessa linha, não? Gabriel, posso continuar? Mais devagar? Tá bom. Se tivesse me falado, né? Ele está traduzindo ali, eu vou tentar mais devagar, tá bom?
Então, ele escreve para crentes, para cristãos. Por exemplo, ele está escrevendo aqui para Pedro, Tiago e João, e também aos apóstolos. Para essa turma é que ele está escrevendo, presta atenção e vigiem. E por que Jesus Cristo fala para crentes, preste atenção e vigiem? Entre outras coisas, eu fui buscar na história pessoas crentes que não vigiaram em determinado momento. Achei vários, alguns talvez vocês conheçam. Já ouvi falar de Noé? Um camarada que, lá em Gênesis 6, diz a Bíblia que a maldade do homem ia se multiplicando cada vez mais. Tudo que o homem pensava era ruim. Deus quase que destruiu a humanidade por conta disso. Então, quem é que foi achado diferente? Noé. Achou graça diante de Deus. Uma pessoa com uma mentalidade diferente de sua época. Uma pessoa com posturas diferentes de seu tempo. Uma pessoa que pregou 120 anos, remando absolutamente contra a maré. Noé, depois do dilúvio, caiu exatamente na bebedeira. Veja que interessante. Onde os filhos tiram sarro dele, lembra aquela história lá? Então, Noé pisou na bola, não vigiou. Lembra de um camarada chamado Abraão? Está dando aí? Posso continuar? Abraão, todos nós conhecemos Abraão como o pai da fé. Aquele de quem a Bíblia diz que todos nós somos oriundos de, advindos de. Ele é a nossa origem, Abraão, o pai dos crentes. Mas, em determinado momento, pense, olhando para a Luzinete aqui, ele disse falsamente que a sua esposa era sua irmã. E quase que um rei transou com a mulher dele. Pela mentira dele. Para quem é casado aí, eu sempre brinco assim, é só brincadeira, tá, irmãos? Já pensou se você encontra uma galera aí, vão atrás, lá no shopping, nas andanças por aí, 3 mulheres, uma ex-namorada, e elas perguntam, tudo bem, como vai, quanto tempo, quem que é essa daí? E você diz para aquela galera ali, é minha irmã. Meu amigo, eu não sei se você sai do shopping vivo. O pai da fé mentiu sobre quem era sua esposa. Eu estou em Lucas 21:36, tá? Para quem chegou. Ele mentiu sobre falsidade ideológica. Qual que é? Eu nem sei qual que é a pena para falsidade ideológica. Bebedeira, falsidade ideológica, vai vendo. Ló. Eita, esse aqui foi estranho. Ló daquela mulher que Sodoma e Gomorra, Abraão, parente, olhou, para a gente não brigar, foi para Sodoma e Gomorra, chegou lá, deu uma confusão, Abraão foi libertar. Estava lá. Ló, nós temos um problema com ele. Ló, quando Deus diz, sai daí que eu vou resolver o problema dessa cidade. Ló diz, mas se tiver 50 justos, o senhor vai destruir? Junto com os 50 justos, me dá um nome. Não tinha. Mas se tiver 30, 20, 10, ele disse, se tiver um justo, você vai destruir a cidade? Não. Me dá o nome. Não tem, então sai. Saiu e matou todo mundo. Então Ló, camarada absolutamente diferente, ainda tentou conversar com seus parentes, quase como Raabe, só que Raabe teve sucesso e Ló não. Raabe prostituta, e ele não era prostituto. Raabe uma mulher, Ló um homem. Raabe falou para os seus parentes sem evidências. Ló falou com seus parentes com evidências. Os parentes de Raabe acreditaram nela, os parentes de Ló não acreditaram nele. Morreu todo mundo. Logo depois, o que acontece? Ló transa com as 2 filhas dele. É daí que vem os moabitas, incesto. Uma turma, a mais velha vai lá, se deita, transa com ele, diz, cara, nós vamos engravidar, porque não tem homem por aqui. Ficaram desesperadas as filhas, podia estar ficando desesperada, era só Ló dizer não.
Que coisa triste. Ló, o camarada que não sucumbiu em Sodoma e Gomorra, sucumbiu com as suas filhas. Depois a primogênita falou para a mais nova, vai lá, se deita com o pai, para a gente poder ter uma geração. Viu os amonitas. Os moabitas foram um povo que, eternamente inimigo do povo de Deus também, uma geração assim. Então, Ló caiu no incesto, porque não vigiou. Veja que interessante. Você tem Moisés, Números. Moisés, Jesus, a Bíblia diz, aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. E Moisés, que era o mais manso de toda a terra. Moisés. Deus fala para Moisés, vai lá e fala a pedra, ele dá 2 bicas na pedra. 2 porretadas. Eu não mandei você fazer isso. O mais manso de toda a terra perdeu a mansidão. Por quê? Porque não vigiou. Davi, nem precisa falar, porque acho que isso vocês conhecem. Bebedeira, falsidade ideológica, incesto, ira, adultério, e a lista é grande, eu só peguei alguns. Dito isto, voltamos para o nosso texto, e aí sim, parece que faz todo sentido Jesus Cristo dizer, vigiai, portanto. Ele está falando para os crentes, porque os crentes têm o risco, assim como Noé, assim como Abraão, assim como Ló, assim como Moisés, assim como Davi, e assim como, quem sabe, vários outros personagens que venham na sua cabeça, que foram grandes homens de Deus, grandes mulheres de Deus, mas em algum momento eles não prestaram atenção na vida. Então, a gente deve esperar a vinda de Cristo, a primeira coisa, com atenção. Vigiai, portanto. Tem um ditado que diz, eu concordo em parte, a vida é curta, é melhor aproveitar. É verdade, depende de como é que a gente vai aproveitar. Mas eu também poderia dizer, a eternidade é longa, é melhor se preparar. Acho que eu posso dizer as duas coisas. Aproveite que a vida é curta, cuidado como você vai aproveitar, porque se prepare, porque a eternidade é longa. Cuidado com o que você vai experimentar na eternidade. Então, como é que os cristãos devem aguardar a vinda de Cristo? Cristo se utiliza de 2 figuras de linguagem. A primeira figura de linguagem, para demonstrar a absoluta certeza da sua vinda, é a parábola das figueiras. Resumindo, no mesmo capítulo aí, ele diz assim, propôs uma parábola, dizendo no verso 29, vede a figueira e todas as árvores. Basicamente, assim como as folhas que aparecem nas árvores anunciam que o verão está chegando, também aqueles eventos mencionados por Jesus Cristo anunciam que ele está chegando. É uma chegada absolutamente certa. Eu fiquei pensando nessas... A figueira e todas as árvores é só uma ilustração de uma vegetação comum de sua época, só isso, tá? Não precisa interpretar mais coisas que isso não, porque a gente vai viajar. Então, ele utiliza-se disso porque as pessoas olhando para as árvores, elas percebem o que logo depois vai acontecer. Eu me lembrei aqui de Brasília, acho que o nome é IP que fala, né? É os IPs de Brasília? É isso mesmo. Então, os IPs, é engraçado porque tem hora que está um pau seco, você morreu, não tem mais nada. Você fala, daí não sai mais nada. Meu amigo, quanto mais seco, mais bonito que vem os IPs. E vem colorido, e ainda vem para mostrar para nós que fica o branco, aí fica 2, 3 dias, já cai, vem amarelo, é para a gente não enjoar da cor, ainda tem mais isso ainda, né? Deus é tão bom que não vem tudo de uma vez só, vem gradualmente. E a gente sabe que logo que vem os IPs, alguma coisa vai acontecer. Então, a gente consegue olhar para sinais da vegetação à nossa volta e tirar conclusões. Mas, Jesus Cristo, em outro lugar, critica, porque eles conseguiam tomar decisões à luz da mudança da vegetação. Vixe, deu certo aí, não? Resume aí, tá? Da mudança da vegetação. Eu estou me segurando para não falar rápido aqui, né? Porque senão vai dar ruim. Da mudança da vegetação, e eles não estão percebendo os sinais da vinda de Jesus Cristo, e, portanto, com estes sinais,
mudanças que são evocadas na vida de todos nós. Guerras, rumores de guerras, perseguições, inundações. A lista é grande lá no capítulo que nós lemos, ou em Mateus capítulo 24. Em vez de nos apavorarmos com aquela lista, aquilo ali deveria ser uma demonstração de que é certeza que alguma coisa logo depois vai aparecer. Isso deveria exigir de cada um de nós posturas diferentes. Por quê? Porque você sabe que o verão está chegando, você sabe que o inverno está chegando, você sai na rua para comprar roupas de inverno, porque a sua, quem sabe, está velha, ou se tiver o verão chegando, sai na rua para comprar roupa nova de verão, porque finalmente saiu frio, eu quero experimentar essa nova estação. E Jesus voltando, nós vamos comprar o quê? Isaías fala que é para a gente comprar sem dinheiro e sem preço. A gente tem coisas que pode adquirir sem dinheiro e sem preço, porque tudo que ele tem para oferecer é de graça. A única questão é que o texto em que lemos, o que a Raíssa leu de João capítulo 1, eles amaram mais as trevas do que a Cristo. O Filho de Deus, a luz dos homens, eles amaram mais as trevas. É uma questão de amor. É uma questão de preferências. É uma questão de inclinações internas e pessoais. Então, nesse sentido, uma das ilustrações que Jesus Cristo se utiliza para demonstrar a certeza da sua vinda são a parábola das figueiras. A segunda é a parábola da mulher grávida. Assim como a mulher que está para dar à luz, antes de dar à luz, o que acontece? Em regra, ela se contorce em dores. Quanto mais aumentam as contrações, mais você sabe que alguma coisa vai acontecer. Aí eu me lembrei da Raíssa. Do Augustus, não. O Augustus foi com hora marcada, mais ou menos assim, né? Mas a Raíssa também estava o dia marcado e estourou a bolsa. Eu tinha 22 anos, não sabia nem que existia direito, né? Falei, meu Deus, estourou a bolsa. Tá, e aí, faz o que agora? Logo depois você vai tranquilo, dá tempo de chegar no hospital, mas você já sabe que se você não arrumou aquela malinha de hospital, você tem que arrumar. Se você não arrumou, pode ir sem a malinha, mas alguém vai ter que levar depois. Existem posturas e ações que precisam ser feitas porque algo vai acontecer. E à medida que algo vai acontecer, aquelas contrações, aquelas dores, então mais próxima está a mulher de dar à luz. E ele diz guerras, terremotos, falsos profetas, perseguições contra cristãos. A nossa maleta para ir para o céu está pronta? A nossa malinha para nos despedirmos desse lugar e recebermos esse novo reino está pronta? As ações advindas, necessárias, que estas atitudes, essa descrição evoca de todos nós uma ação necessária, porque obrigatoriamente vai nascer alguém, vivo ou morto, vai nascer alguém. Isso, o reino vai vir, é absolutamente certo, do mesmo jeito que as vegetações, do mesmo jeito que a mulher grávida. É só olhar para as dificuldades, a gente não precisa ser gênio, você liga a televisão, não precisa nem ligar a televisão, conversa. Muitos de nós inquietos, angustiados. E Lucas diz, levanta os vossos olhos e se alegrem, vede que a vossa redenção se aproxima. Em vez de nos apavorarmos, não nos inquietarmos, nos apavorarmos, nos desesperarmos por conta das inquietações exageradas que trazem os incômodos e inconvenientes que existem nas guerras, nos terremotos e todas essas coisas descritas por Jesus Cristo, não é para sermos quase como como é que é o nome? Insensíveis, eu ia falar outra coisa aqui, insensíveis espiritualmente. Não estou nem aí, pode fazer o que quiser. Não é isso. Essas coisas vão incomodar, mas não é para os nossos olhos estarem nisso. É para a gente olhar que logo, logo, Jesus Cristo está voltando. E todos nós
haveremos de comparecer diante do tribunal de Deus. Vigiar, diz ele, vigiem, portanto. Na etimologia, a ideia de alguém que deve... Etimologia é a luz da própria palavra, tá bom? É a ideia de estarmos atentos num território inimigo. Você consegue imaginar você estando atento, você estando num território inimigo sem estar atento? Na verdade, a palavra significa literalmente uma presa, mas dormir. Então, é daí que vem perder a caça porque nós dormimos. Então, a expressão vigiar é a ideia de presta atenção para você não perder aquilo que vai passar nas suas mãos. Como aquelas mulheres que aguardavam sem a sua vela necessária, o lampião, a lamparina, e elas gastaram tudo e não se prepararam. Veio o príncipe, abriu as portas, chamou, e elas não estavam preparadas. Eu já sei que não é porque eu sou vidente, é porque Deus é vidente, que tem gente que não vai se preparar, mas não precisa ser você. Jesus Cristo está voltando, irmãos. Se no Natal nós comemoramos o seu nascimento, nós precisamos ter a certeza de que esse nascimento tem um propósito para vir buscar cada um de nós. Ele já veio a primeira vez, não faça como nas minhas andanças por aí, quando eu estava lá em Saturno, alguém perguntou para mim assim, alguém estudado, escolarizado, melhor dizendo, perguntou para mim assim, posso fazer uma pergunta para o senhor? Eu falei, pode. É verdade que Jesus Cristo está voltando? Eu falei, é. Mas ele foi para onde? Eu não sabia nem que ele tinha ido para algum lugar. Nos dias de hoje, alguém dizer algo dessa natureza, e falou sério, eu não sabia que Jesus Cristo tinha ido para algum lugar. Então, eu estou avisando, ele já foi, irmãos. Só que quando ele voltar, ele volta de maneira absolutamente definitiva. E para isso, a gente precisa se preparar vigiando, para não perder o momento da caça. Na verdade, vigiar, olha essa expressão aqui, obedecei aos vossos guias e sede submissos para com eles, pois velam por vossas almas. Eu só quero pegar o significado da palavra velar. Do mesmo jeito que, de acordo com os hebreus, em tese, os vossos guias deveriam vigiar, deveriam prestar atenção, como um pastor presta atenção nas ovelhas, para que as ovelhas não sejam pegas desavisadas. Essa é a tarefa de quem faz isso. Essas pessoas vão responder por isso. Eles velam como quem tem que prestar contas. Eles vigiam a vida de vocês, não é, obviamente, para poder saber da vida dos outros. Porque Provérbios também diz que aquele que se mete em questão alheia é como se pegasse um cão bravo pelas orelhas. Traduzindo, vai se machucar. Então, não é para ficar se metendo na vida dos outros. É apenas para proteger as ovelhas nas suas vulnerabilidades. Então, do mesmo jeito que esse velar e vigiar dos pastores pelas ovelhas, as ovelhas devem vigiar que Jesus Cristo está voltando. Terceiro e último, ainda sobre vigiar, ele diz assim, olha que interessante, acautelai-vos, está aí no verso 34 do capítulo 21 de Lucas. Acautelai-vos por vós mesmos, para que nunca vos suceda que o vosso coração fique sobrecarregado com as farras, com a embriaguez e as preocupações desse mundo. Superficialidade, excessos e ansiedades da vida, ilicitude dos lícitos. É tornar ilícito aquilo que é lícito. Tornar imoral aquilo que é moral. Tornar incorreto aquilo que é correto. Tornar torto aquilo que é reto. Tornar desnecessário aquilo que é necessário. É isso que a gente faz. A ansiedade da vida está aí, mas ela precisa ter um limite. Porque se ela passar do limite, significa que o nosso pensamento vai ser absolutamente absorvido para um lado e nós perderemos a caça. Nos esqueceremos de vigiar. Nos esqueceremos de prestar atenção em coisas que eu e você ainda precisamos fazer, a despeito de ser uma vitória, uma guerra já vencida. Então, nesse sentido, rapidez, certeza, repentinidade, porque Jesus Cristo vem de maneira fulminante, mas não sem aviso. De maneira certa, mas nunca sem falar. De maneira repentina, para nós não nos preocuparmos com esse dia, mas para vigiarmos todos os dias. Porque o dia que a gente não vigiar, a gente vai completar a lista de Noé,
Moisés, de Ló, de Davi, e aí vai ser João Geraldo, e a lista, você me ajuda a completar a lista, vão ser nós, né? Então, a primeira coisa que nós precisamos lutar, já que o mal é sobre nós, já que o mal é perto de nós, já que o mal é em nós. Teremos que enfrentar todos os dias um coração traiçoeiro, um mundo sedutor e um diabo ocupado. Deixa eu dar uma ilustração e eu continuo. E eu me lembro que quando estava estudando isso aqui, me lembrei da minha época breve, mas em que eu estudei na antiga oitava série, no Colégio Militar do Exército, lá na Pituba, em Salvador. Quem for, lá tem uma prova surpresa, que ela pode ser a qualquer dia, sem avisar, e quem tomar 0, ele é expulso do Colégio Militar do Exército, sem direito de estudar e matricular em nenhum colégio militar do Exército mais. Então, a galera ficava em forma às 6h45, mais ou menos, da manhã, quase 1.000 alunos, e estava todo mundo lá, tipo semana de prova. Sabe como você está na faculdade, semana de prova? Assim, todo mundo, a galera estudando. E eu, vem cá, o que está acontecendo aqui que eu não estou sabendo? Não, é porque pode ter prova. Foi prova? Ninguém falou nada? É porque ninguém vai falar mesmo. A prova vai ser surpresa. Falei, como assim? O que acontece? Se você tirar 0, você é expulso. Falei, e aí, o que eu faço? Estuda todo dia, meu amigo. Falei, meu Deus, pensa, naquele dia, se coloca no meu lugar assim, que eu não sabia de nada, caí de paraquedas, podia acontecer uma prova a qualquer hora, podia ser aquele dia, se eu tomasse 0, eu seria expulso, e está todo mundo em forma, e eu dizia assim, senhor, hoje não, por favor, hoje não. Porque simplesmente eu não estava preparado. Tem muitos crentes que eu acho que ele está falando para crentes. Se Jesus Cristo viesse, ele diz, não, hoje não, porque não, a fila é longa, vai na frente, deixa eu ir mais atrás, deixa eu me acertar aqui, porque eu não estou preparado. Por isso, a gente deve vigiar. E eu me lembro, a partir dali, era punk. Todos os dias, uma das ações que fazíamos, éramos obrigados, eu estudava interno, né? Éramos obrigados a estar na sala de estudo das 2 às 4 da tarde. Se não estivesse na sala de estudo, a gente era preso. Nem que fosse para dormir, mas se era obrigado a estar lá. Por quê? Por falta de aviso é que não vai ser. Se você não quer se preparar, o problema é seu. Mas que você vai estar na sala de estudo, você vai estar. Então, todo dia era aquela pressão. Só tinha um jeito de eu eliminar aquela pressão do coração. Estudando. Se estudasse a matéria do dia anterior, pode vir quente que eu estou fervendo. Então, a gente assistia filmes juntos, à noite, jogava tênis de mesa, jogava só um pouquinho e voltava para estudar um pouquinho. Aquilo ali era 24 horas. Detalhe, só para melhorar. Eu estudei na época que era bimestre. A gente, pelo menos, falava, era bimestre. Primeiro bimestre, segundo bimestre, terceiro bimestre. Primeiro bimestre, vou chutar aqui, tá? Página 1 a 50. Segundo bimestre, página 51 a 100. Terceiro bimestre, página 101 a 150. Quarto bimestre, página 151 a 200. Beleza? Eu estudei assim, no Colégio Militar. Primeiro bimestre, página 1 a 50. Segundo bimestre, página 1 a 100. Terceiro bimestre, página 1 a 150. Quarto bimestre, página 1 a 200. E no quarto bimestre, podia cair tudo da página 1 a 10. Ou seja, no final do ano, você tinha que saber o livro inteiro, senão você poderia ser surpreendido, tomar 0 e ser expulso, a despeito das suas notas anteriores. Interessante, né? Vigia. Jesus Cristo está falando para os irmãos, os apóstolos, vigiem. Eu acho que é um bom jeito para a gente passar o ano vigiando. Então, eu não sei como é que foi 2022, mas a única coisa que eu sei é que se Ló pisou na bola, se Noé pisou na bola, se Moisés pisou na bola, se Davi pisou na bola, e a lista vai continuando, eu acho que eu dei umas pisadas de bola. Eu preciso voltar onde cair, levantar e seguir o barco. Segunda coisa, não só vigiar, mas também continuar. Diz o texto, verso 36, vigiai, pois, a todo tempo. Eu vou resumir a ópera aqui, senão eu vou ficar aqui até meia-noite, mas tem outros textos que dizem que é para meia-noite, a gente não sabe quando é que o dono da casa virá. Tudo bem aí? Se é à tarde, se é à noite, no cantar do galo. Alguns entendem que estas horas que são mencionadas são todas à noite. E por conta disso, alguns interpretam que Jesus viria à noite. Não, eu não acho que ele vai vir à noite. Não acho, não. Quer dizer, sei lá. Eu só acho que esse texto não dá base para isso, não, melhor dizendo, tá bom?
Porque a ideia de à noite é só para a gente, é o lugar e o momento em que a gente está dormindo, que a gente está descansando. O que significa que na vida espiritual não tem descanso. Eu vou entrar de férias amanhã. Aí a gente relaxa. Então, mais ou menos. Relaxa meio que vigiando. Entendeu? Não dá para a gente parar de vigiar nunca. Porque Moisés pisou na bola uma vez e foi suficiente para ficar marcado. E às vezes, se você se lembrar das vitórias de Davi, você vai se lembrar de quê de Davi? Você se lembra de Pedro, você vai se lembrar de quê de Pedro? Se de Ló, você lembra que ele saiu de Sodoma e Gomorra, mas você não estava lembrando que ele transou com as filhas dele. Você vê? A gente, por erros que a gente comete, a gente pode ficar marcado a vida inteira. Todos nós. Quantos de nós não trabalhamos, às vezes, apenas para tirar a marca que nós mesmos fizemos? Que como Moisés, que como Davi, que como Ló, que como Noé, que como tantos outros, que em algum momento não vigiaram e erraram, mas proporcionalmente falando, presta atenção em Davi, proporcionalmente falando, presta atenção em Moisés. Todos os livros do Antigo Testamento citam Moisés. Ele é o grande cara do Antigo Testamento. É a autoridade, mas errou, mas proporcionalmente falando, mas errou. É interessante como os erros, eles marcam a nossa vida profundamente. Irmão, quem sabe você está lutando. A única coisa que eu vou dizer para você é apenas continue. Assim, pois, não durmamos como os demais, diz Paulo em outro texto. Pelo contrário, vigiemos e sejamos sóbrios. Sobriedade, vigilância constante, é isso que Deus espera de nós. Porque se eu tivesse no colégio militar estudado a primeira semana e na segunda não, e a prova caísse na segunda semana, desculpa aí, mas foi mal. Eu seria convidado gentilmente a me retirar daquele lugar. Então, não adianta nada você estudar 7 meses e no segundo semestre não estuda mais nada. Vai ter problema. A gente precisa exercer uma autovigilância constante. Um dos bons momentos para a gente fazer isso, sermos lembrados, é a ceia do Senhor, onde na Santa Ceia, que a igreja vai ter amanhã, Santa Ceia, tá bom? Diz que examinai o homem a si mesmo. Eu sei que pessoas podem ter errado contra você, eu entendo isso. Eu sei que muitos de nós possamos estar eventualmente marcados pelos outros, eu entendo isso. Mas deixe um pouquinho isso de lado e olhe para você. Olhe para a sua vigilância. E a Bíblia chega ao ponto de dizer, Deus, conduz-nos à constância de Jesus Cristo. Porque se tem uma coisa que Jesus Cristo era constante em tudo. Coisas que, às vezes, nem sempre nós somos. Então, a ideia de vigiar, de atentar, mas a ideia de vigiar em todo o tempo. Vigiar constantemente. Tem muitas razões para isso. Eu vou passar adiante. Por último, não só vigiar, continuar, mas o óbvio, que parece que a gente tem muita dificuldade, eu também, orar. Lucas, capítulo 21, verso 36, vigiando a todo tempo, orando. Foi bom que ele colocou vigiar, foi bom que ele colocou a todo tempo, mas foi bom que ele colocou neste contexto, orando. Por quê? Porque nós temos muitas razões para nós orarmos. Aqui ele coloca, literalmente, a razão que ele apresenta, está aí no verso 36, para que possais escapar destas coisas. Alguns, então, dizem que seria escapar destes sinais antes da vinda de Jesus Cristo. Eu não acho que dá para a gente pesar a mão nisso. Por quê? Porque Apocalipse diz que muitos ainda precisam morrer por fidelidade ao meu nome. Então, alguém fiel vai ter que pagar o pato em algum momento. Tá bom? Ele não vai escapar da perseguição. Aqueles que querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão, exatamente, perseguidos. Então, não dá para a gente pesar a mão nisso. Parece que mais escapar das coisas às quais estes sinais estão apontando, que é a vinda de Jesus Cristo, onde ele vai separar a direita e a esquerda, os bodes e as ovelhas, aqueles que são seus e quem não são, gentios e judeus, e a nomenclatura que você quiser colocar, aqueles que vão para o céu e aqueles que não irão para o céu. Basicamente isso. Então, o que ele está dizendo? O que a gente faz? A gente deve, então, orar para escapar do último dia e, como ele diz no verso 36,
que tem que suceder está em pé. Essa é uma das orações que Noé deveria ter feito, uma das orações que Moisés deveria ter feito, uma das orações que Davi deveria ter feito, uma das orações que Ló deveria ter feito e não fizeram, e porque não fizeram, caíram. Nós não temos força e subsídio forte o suficiente em nós mesmos para sairmos destas coisas. Nós obrigatoriamente precisamos de Deus. E para isso a gente precisa orar primeiro por nós. Uma boa oração. Deus, me ajuda a no último dia estar de pé. De pé pela tua graça. De pé pela tua bondade. Quantos escândalos. Quantos que eventualmente pregaram o evangelho para nós e nem no evangelho estão mais. Quantas pessoas que caíram e não se levantaram. Cair, nós caímos. A grande questão não é cair, é ter a força e a coragem suficiente para levantar e mudar. Então, a gente deve orar para escapar do que vem a seguir, a gente deve orar para estar de pé, mas também a gente deve orar pelas nossas angústias pessoais. Quantos de nós com o coração crescendo cada vez mais, por marcas de pessoas que eventualmente não oraram, e assim como estes, Moisés, Ló, Noé e assim por diante, erraram com alguém e marcaram a vida de alguém. Pense, por exemplo, na família de Batseba. Já parou para pensar? Ela casou com Davi, primeiro morreu, depois veio Salomão, resolveu. Mas e os parentes de Batseba? Ele mandou matar Urias. Já parou para pensar nisso? Como é que ficou o coração dela? Eu tenho certeza que tem muita gente que no final, isso é muito comum, tá, gente? Mais do que eu gostaria. Mas Hebreus diz, cuidado com a raiz de amargura, para que ela crescendo não vos perturbe e venha perturbar outras pessoas. Por quê? Porque eu não tenho como prometer a vocês uma igreja perfeita. No céu, sim, aqui não. Eu não tenho como fazer, às vezes, como a gente quer fazer com os filhos, uma SEB, para ninguém errar com os filhos, para ninguém falar um palavrão com os filhos, para ninguém dar uma ignorada nos filhos, para ninguém judiar dos nossos filhos. A gente até vai na escola e fala para os professores, mas chega um momento que a gente diz, filho, se defenda, filho, levante, filho, eu não dou conta, eu não consigo estar com você em todos os momentos. Então, eu e pastor nenhum, e igreja nenhuma, e liderança nenhuma, e ninguém na face da terra conseguirá prometer a você que conviver entre os irmãos não acontecerão eventuais machucaduras entre nós. Isso é impossível de prometer. O que a gente precisa fazer é orar por nós mesmos, pelas nossas angústias pessoais. Isso a gente tem direito. Deus até manda a gente fazer isso. O que é que você está angustiado? Fala comigo. Ele diz lá, se você tomar uma capa de um pobre, devolva durante a noite, mesmo que ele esteja devendo. Por quê? Porque se o pobre, durante a noite, que você não poderia tomar a capa dele durante a noite, orar a mim e eu ouvir, eu vou atender o que ele está pedindo. Então, veja só, é um cuidado que Deus vai tendo. Coloque diante de Deus. Alguém fez alguma coisa? Há uma marca. Ore por você. Ore pelas suas inquietações. Ore, parte da ansiedade exacerbada que existe no nosso coração é por falta de oração. Nós não conseguiremos ter um 2023, 24, 39, 43, até Jesus voltar de maneira definitiva. Nós não conseguiremos ter sucesso na nossa vida sem nos amargurarmos, se formos pessoas que não orarmos e intercedermos primeiro por nós mesmos. Deus, eu estou mal, estou ruim. Deus, eu estou concluindo sei lá de que jeito. Olha para Davi, Salmo 109 e tantos outros. Orar para permanecer de pé, orar por todos os santos, diz Efésios, capítulo 6, verso 18, não só os santos da nossa igreja, não só os santos das igrejas presbiterianas, não somente, não é os santos mortos, não, tá bom, gente? Esse não precisa mais orar, não. É só os santos vivos, beleza? Mas os santos vivos, não só da igreja presbiteriana, os santos das demais denominações, todos aqueles que professam o nome de Jesus Cristo, eles, os crentes, precisam interceder pela vida dos crentes. Talvez nós tenhamos dificuldade na nossa vida que serão vencidas à luz de orações de crentes que intercedem por nós,
quando nas nossas debilidades nós temos dificuldades de interceder por nós mesmos. Mas é obrigação orarmos por nós. É obrigação orarmos pelos nossos irmãos, todos eles, em quaisquer lugar, de Brasília, de Cuiabá. Então, eu imagino isso na época, irmãos. Eu não vou nem falar de agora, eu vou falar da época. Judeu e gentio era igual água e azeite. Agora eu falei direito, né? Teve um dia que eu falei azeite e óleo, né? É água e azeite. Judeu e gentio, bicho, não topam um com o outro. Naquele momento, naquela circunstância, onde havia uma absoluta e clara hostilidade entre estas pessoas, Paulo dizer que eles deveriam orar por todos os santos, isso é absolutamente revolucionário. Quando é que chegou alguém de uma outra igreja irmã até você e disse, deixa eu orar com você? Quando é que nós fomos até nossos irmãos e dizer, deixa eu orar com você? Isso, a gente precisa aprender a amplitude da vida de oração. Não é só oração na igreja, e nem pela igreja, e nem com a igreja. É a oração da igreja, pela igreja, onde a igreja estiver. A gente não vai conseguir ter vitória em momento algum se não formos pessoas, indivíduos de oração. Uma igreja pobre de oração é uma igreja que já foi comida pela ingratidão no coração. E ela não vai conseguir sair. Eu termino orando em todo o tempo no Espírito. Por que será que ele precisou falar isso? É porque parece que tem pedidos que são estranhos. Não tem pedidos dos nossos filhos que são esquisitos? Você fala, deixa eu tentar dizer um assim. Alguém virou para mim uma vez, eu estava em Netuno, e virou para mim assim, o que você acha de fita pornográfica? Eu falei, cara, eu não vou nem te responder. Sua pergunta já te diz do que você está pensando. Não queira imputar a mim uma coisa que é sua. Segura sua boca para lá, deixa eu para cá. Por quê? Porque dá para você orar por mim, para que eu o quê? Não dá para a gente orar por tudo, irmão. Porque a gente sabe que, diante de Deus, a gente não pode pedir qualquer coisa. Porque a gente sabe que Deus não é um Clark Kent. Deus não é nós melhorada. Deus é muito diferente de nós. A tal ponto que até o lugar onde Moisés pisava era santo. A tal ponto que ele disse, se alguém chegar perto onde Deus estava se manifestando, lá dando as tábuas da lei, em Êxodo capítulo 20, se um animal tocar uma pessoa, essa pessoa precisa ser morta. Como? Nem você não podia chegar lá, está uma risca aqui, você não podia chegar lá. Você tinha que pegar a pedra e atirar no cara, porque ele tinha que morrer onde ele estava. Porque quem passasse por aquele lado, se Deus mandou não pisar, se pisasse, deveria ser morto. Mas o morto não poderia ser, a pessoa viva não poderia ser tirada de lá para ser morta. Ela deveria ser morta onde ela estava. Seria mais ou menos um arco e flecha de pedra. Já pensou que coisa esquisita? E eu fico imaginando se o cara ia ficar parado para morrer daquele jeito, né? Não sei, mas que Deus ia matar o cara, ia. Então, Deus é muito diferente da gente. Eu sei disso. A gente sabe disso. Por isso que Paulo diz que a gente deve orar todo o tempo no Espírito. Porque a gente não deve pedir, eventualmente, tudo aquilo que passa na nossa cabeça. Talvez essa seja uma coisa para nós agradecermos. Deus, obrigado, porque eu não falei tudo para o Senhor que eu gostaria de falar. Porque se a gente falasse, quantos de nós? Eita, se eu falasse o que eu estou pensando, Deus, obrigado, porque eu não falei. Porque eu só ia me complicar cada vez mais. Tá bom? Então, era uma breve reflexão que eu queria trazer, quando ele diz, lá no verso 36, vigiai, portanto, de Lucas capítulo 21, a todo tempo, orando, para que possais escapar de todas essas coisas que têm de suceder, e estar em pé na presença do Filho do Homem. O que a gente deve fazer para aguardar Jesus Cristo? Vigilância, constância e oração. Eu não coloquei oração, eu não consegui achar uma palavra para isso, não, mas você entendeu, né? Para ficar igualzinho. Vigilância, constância e oração. Alguma coisa assim, mas é oração, tá, gente? A gente não vai chegar em lugar nenhum se a gente não tiver vigilante, continuamente vigilante, e formos pessoas de oração por nós mesmos, e depois pelos nossos irmãos. Que Deus nos abençoe e nos ajude a fazermos isso, que se isso acontecer, Jesus prometeu que vai dar certo, e a gente vai permanecer de pé quando Ele voltar. Vamos ficar de pé? Vamos orar? Pedir que Deus nos dê graça, nos ajude, Deus nos abençoe aí nesse novo ano, e nos dê graça com estas ações. Esperar Jesus Cristo com atenção, esperar Jesus Cristo com continuação, e esperar Jesus Cristo com oração. Vamos orar? Pai, obrigado pela Tua palavra, louvado seja o Teu nome.
Nosso coração se alegra sobremaneira, porque há tantas coisas que nós podemos fazer, essa é pelo menos algumas delas. É certeza que o Senhor está voltando. Tudo à nossa volta aponta para isso. Deus, perdoa-nos se não tomamos as ações necessárias à medida que enxergamos os sinais, à medida que percebemos a mudança, a testificação da vinda final do Seu reino. Ajuda-nos, Senhor, a vigiarmos os crentes. Ajuda-nos a sermos vigilantes, continuamente vigilantes. Perdoa-nos se, como eventualmente nossos irmãos no passado, em algum momento erraram. Às vezes nós também. Dá-nos graça de levantarmos. Ajuda-nos a sermos homens e mulheres de oração. Oração por nós mesmos. Oração pelo nosso coração. Oração pela nossa alma. Oração pelas fraturas do nosso coração. Oração a Deus para as inquietações que se agigantam, os muitos cuidados que dentro de nós se multiplicam. O Senhor tem misericórdia de nós. Há coisas que parecem às vezes que o coração vai sair pela boca. Às vezes ficamos sem palavras, ofegantes, e nem imaginamos por quê. É porque a ansiedade cresce, se agiganta na nossa alma. Tem misericórdia de nós, nos ajuda, Deus, acalma o nosso coração a cada dia. Se existe alguém aqui nessa noite, que por amor do Teu nome, a Tua bondade se manifeste. E que cada um aqui, pela bondade do Teu Espírito, como gotas celestiais, como verdadeira homeopatia do céu, possamos experimentar essa vigilância todos os dias, a começar por uma vida de oração, sendo homens e mulheres que oram. Não somente falam de oração, mas oram. Não somente estudam sobre a oração, mas oram. Não somente palestram sobre a oração, mas oram. Nos faz ser uma igreja que ora por nós mesmos. É o indivíduo orando pela salubridade do próprio indivíduo. É o indivíduo que chega na ceia e diz: Senhor, me dá graça quando eu precisar olhar para a minha alma, para os recônditos do meu coração, para que, de fato, eu consiga sarar eventuais feridas que existam, sejam de quaisquer naturezas e origens, que nós queremos sarar, Deus, em nome de Jesus. Queremos nos parecer com Cristo. Se tem ferida, sara, nós pedimos isso, para que tenhamos um 2023 diferente, um 2023 salubre, saudável, e um 2023 mais atentos a nós mesmos. É isso que nós queremos. Porque quando o Senhor voltar, nós certamente escaparemos de todas essas coisas da ira vindoura, mas também nós permaneceremos de pé, se vigiarmos constantemente através de uma vida de oração. E agora, irmãos, que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso eterno Pai, a comunhão, a consolação e a bênção e a presença maravilhosa do Espírito Santo de Deus estejam com vocês, irmãos, e sobre todo o povo de Deus espalhado pela face da terra, hoje, pelos séculos dos séculos.